Quando Helena Ferreira, 38 anos, faxineira em um dos edifícios comerciais mais importantes da Baixa de Lisboa, embarcou no último ônibus da linha 758 naquela noite chuvosa de outubro, pensou que seria apenas mais um retorno exaustivo para casa. Afinal, a mulher de cabelos castanhos presos num coque simples acabava de passar 10 horas limpando escritórios enquanto sua filha Laura, de 5 anos, ficava com a vizinha Dona Amélia, e caminhar sob a tempestade até o ponto de ônibus teria sido desagradável. Mas quando o ônibus parou na Avenida da Liberdade às 22h30, o que ela viu através do vidro embaçado a deixou paralisada. Um homem de terno caro, completamente desorientado, cambaleava na chuva tentando entrar no veículo. Os ombros molhados pela tempestade, o rosto marcado por uma expressão que Helena reconheceu imediatamente como desespero. O que Helena descobriu nos minutos seguintes não só mudaria sua percepção daquele estranho, mas derrubaria todas as certezas de sua vida, perfeitamente construída como mãe solteira trabalhadora e mulher invisível. Porque aquele homem, que durante alguns minutos seria apenas mais um passageiro bêbado no último ônibus da noite, escondia uma história tão impactante que sacudiria os alicerces de tudo o que Helena acreditava saber sobre confiança, família e coragem. O apartamento de Helena Ferreira em Benfica era uma demonstração de simplicidade honesta. 2 quartos minúsculos, uma cozinha apertada, banheiro com azulejos rachados, vista para o pátio interno do prédio, um símbolo tangível da luta que travava desde que Laura nascera 5 anos antes, quando seu namorado Pedro a deixou ao descobrir a gravidez. Só tinha 23 anos, mas nenhuma quantidade de economia extrema ou turnos duplos podia preencher o vazio que se abria a cada fim de mês quando as contas chegavam e o dinheiro simplesmente não era suficiente. As contas sempre venciam antes do salário chegar. Laura, sua única filha, tinha 5. Em um instante, os sonhos de Helena desmoronaram. Os 5 primeiros anos foram um inferno. Helena tentou gerenciar tudo sozinha: o trabalho, a menina, o cansaço que a devorava. Cada noite voltava para casa depois das 23 horas, exausta demais para brincar, incapaz de dar à filha os horários estáveis que uma criança precisava ou os pequenos luxos que outras mães proporcionavam. Então, 6 meses antes, conseguiu transferir Laura para a creche municipal, onde Dona Amélia, 67 anos, vizinha aposentada de olhos gentis e uma paciência que conseguia acalmar Laura, mesmo em seus momentos mais difíceis, se ofereceu para buscá-la às tardes. Helena a encontrou através de uma indicação da assistente social, depois de procurar 17 opções diferentes. Dona Amélia era diferente, não tentava substituir a mãe que Helena era. Não tratava Laura com pena, não olhava para Helena com aquele olhar de compaixão insuportável que todos lhe reservavam. Era simplesmente presente, autêntica e extraordinariamente boa com Laura. A rotina funcionava perfeitamente. Helena saía cada dia às 6 da manhã, preparava o café da manhã para Laura, a deixava com Dona Amélia, que a levava para a creche, a buscava à tarde, brincava com ela, preparava o jantar. Quando Helena voltava do trabalho, raramente antes das 23 horas, encontrava Laura dormindo, a casa organizada e Dona Amélia sorrindo cansada antes de ir embora. O que Helena não sabia era o que aconteceria naquela noite de outubro que mudaria tudo. Sabia que estava chovendo forte, sabia que estava sozinha no mundo enfrentando uma luta desigual, mas não sabia mais, nunca tinha imaginado. A vida era dura demais para deixar espaço para surpresas, e Helena, sobrecarregada pelo trabalho e pela maternidade solitária, nunca tinha tempo para sonhar. Aquela noite de outubro, Helena saiu mais cedo do edifício. Um evento raro. A supervisora tinha liberado todos às 21h porque um cano estourou no 10º andar e tiveram que fechar. De repente, Helena se encontrou no ponto de ônibus às 21h30. Ainda teria tempo de ver Laura acordada. A menina ficaria eufórica.
Dona Amélia sempre fazia sopa de legumes que cheirava maravilhosamente. E por primeira vez em meses, Helena se sentiu quase normal. Pegou o ônibus como sempre às 21h45, pensando em chegar em casa para o turno das 22h30, na rotina de sempre. Enquanto o ônibus seguia, Helena notou pela janela que o céu se escurecia ameaçadoramente. 10 minutos depois, começou a chover torrencialmente. Helena olhou o relógio. O ônibus chegaria em Benfica às 22h30. Depois, teria que subir as escadas até o terceiro andar do prédio, que levava 5 minutos. Com essa tempestade, chegaria em casa encharcada, provavelmente às 22h40. Sem pensar demais, Helena enviou uma mensagem para Dona Amélia, que morava no andar de baixo, perguntando se podia deixar Laura dormir mais meia hora. Dona Amélia, sempre disposta a ajudar, respondeu em 2 minutos com um emoji sorridente. Às 22h20, Helena estava no ônibus quase vazio, percorrendo a Avenida da Liberdade, o veículo balançando sob a chuva violenta. O motorista estava fechando as portas. As luzes se apagavam uma a uma nas lojas da avenida. Alguns passageiros desciam correndo em direção aos seus destinos, mas a maioria já tinha saído. Helena esperava sentada no banco de trás, os olhos cansados, observando a tempestade. 10 minutos, 15. Quando chegariam em Benfica, foi então que o viu. Não estava esperando no ponto, mas cambaleava pela calçada molhada, tentando alcançar o ônibus que estava prestes a partir. Um homem de uns 45 anos, alto, com um terno cinza caro completamente encharcado. Estava visivelmente embriagado. O motorista já tinha fechado as portas, mas o homem bateu no vidro com desespero. Helena podia ouvir sua voz, pastosa e confusa. O motorista hesitou, então abriu as portas com um suspiro irritado. O homem tropeçou ao entrar. Helena não se considerava uma heroína. Era uma faxineira acostumada a resolver problemas com trabalho duro e sacrifício, não com gestos de caridade. Mas naquele momento, vendo aquele homem perdido, completamente vulnerável, algo humano se acendeu dentro dela. O homem cambaleou pelo corredor do ônibus, tentando se segurar nos bancos. Seus movimentos eram descoordenados. O motorista gritou algo sobre pagar a passagem, mas o homem apenas gemeu algo incompreensível. Alguns passageiros murmuravam com desaprovação. O homem finalmente caiu no banco ao lado de Helena. Ela se encolheu instintivamente, mas então o viu de perto. O terno era realmente caro. Italiano, provavelmente. O relógio no pulso era um modelo que Helena só via em vitrines, mas o rosto estava pálido, os olhos vermelhos, não apenas pela bebida, mas por algo mais. Parecia assustado. Helena notou então que ele não tinha carteira, não tinha celular visível. As mãos tremiam. O ônibus seguiu pela chuva. Helena ficou ali sentada, o coração acelerado. Deveria ignorá-lo, descer no próximo ponto. Mas quando o homem começou a escorregar do banco, quase caindo no chão do ônibus, Helena agiu sem pensar. Segurou-o pelo braço, ajudando-o a se sentar direito. O homem murmurou algo que ela não entendeu. Cheirava a uísque, mas também a medo. Helena olhou ao redor do ônibus. Ninguém mais prestava atenção. Todos evitavam olhar. Era mais fácil assim, fingir que não viam. Quando o ônibus chegou ao ponto de Benfica, Helena tomou uma decisão que mudaria tudo. Ajudou o homem a levantar e o guiou para fora do ônibus. Ele protestou fracamente, mas Helena foi firme. A chuva os atingiu imediatamente, fria e violenta. Helena abriu o guarda-chuva pequeno que carregava sempre na bolsa, tentando proteger ambos enquanto atravessavam a rua até seu prédio. Durante a subida pelas escadas, o homem tropeçou 3 vezes. Helena o segurava, usando toda a sua força para mantê-lo em pé. Quando chegaram à porta do apartamento, ela estava exausta. Abriu a porta e o levou direto para o sofá surrado da sala. O homem desabou ali, semiconsciente.
Helena ficou parada por um momento, olhando para aquele estranho em sua casa. O que tinha feito? Não o conhecia. Poderia ser perigoso, mas enquanto observava o homem ali, indefeso e perdido, só conseguia pensar que se fosse ela naquela situação, gostaria que alguém a ajudasse. Foi até a cozinha e preparou café forte. Pegou uma toalha velha e voltou para a sala. O homem estava começando a recuperar um pouco de consciência. Helena ofereceu a toalha para que se secasse, depois o café. Ele pegou a xícara com mãos trêmulas e bebeu em goles pequenos. Foi então que ele finalmente falou, a voz ainda pastosa, mas mais clara. "Me assaltaram", disse, os olhos finalmente focando em Helena. "Levaram tudo. Carteira, celular, chaves. Nem sei onde estou." Helena sentiu algo apertar em seu peito. Não respondeu, apenas esperou que ele continuasse. O homem secou o rosto com as mãos trêmulas e então ali, no sofá velho da sala pequena, sob a luz fraca da lâmpada única, ele contou a verdade sobre o que tinha acontecido naquela noite. A verdade sobre quem ele era realmente, sobre o que estava enfrentando, sobre por que estava completamente perdido e embriagado no último ônibus da noite. O homem que Helena tinha ajudado era Eduardo Monteiro, 45 anos, um investidor conhecido que tinha construído fortuna administrando fundos de capital de risco. Ele tinha uma empresa na Avenida da Liberdade, um apartamento em Cascais, uma vida que Helena mal podia imaginar. Mas naquela noite tinha ido jantar com clientes em um restaurante no Chiado. Depois da reunião, saiu para fumar um cigarro na rua e foi abordado por 2 homens. Levaram tudo. Carteira, celular, chaves do carro, relógio caríssimo. Eduardo, em choque e sem saber o que fazer, entrou no primeiro bar que viu e começou a beber. Não tinha dinheiro para pagar, mas o barman aceitou seu cartão de crédito, que felizmente estava no bolso interno do palete. Bebeu até não conseguir pensar mais, até que a dor do assalto e do medo fosse substituída pelo entorpecimento do álcool. Quando saiu do bar, estava completamente desorientado. Não sabia para onde ir. Não tinha como ligar para ninguém. Viu o ônibus e entrou sem nem saber para onde ia. Helena escutou em silêncio, o coração partido com cada palavra. Esse homem, que vinha de um mundo completamente diferente do dela, estava enfrentando a vulnerabilidade que ela conhecia tão bem, mas de forma repentina e chocante. Quando Eduardo terminou de falar, exausto e começando a ficar sóbrio, Helena tomou uma decisão. Ofereceu que ele dormisse no sofá. De manhã, poderiam resolver as coisas. Ele protestou fracamente, dizendo que já tinha abusado demais de sua gentileza, mas Helena foi inflexível. Durante a noite, Helena não dormiu. Ficava checando se Eduardo estava bem, se não tinha passado mal. No quarto ao lado, Laura dormia tranquilamente, sem saber nada do que estava acontecendo. Às 6 da manhã, quando Helena foi à sala, o sofá estava vazio. Eduardo tinha ido embora, deixando apenas um bilhete rabiscado em um pedaço de papel que encontrou na cozinha. "Obrigado. Nunca vou esquecer isso." Helena guardou o bilhete pensando que nunca mais o veria. Foi apenas um momento estranho, uma noite atípica. Ela tinha ajudado alguém e pronto. A vida voltaria ao normal, mas estava errada. Helena não pensou muito sobre Eduardo nos dias seguintes. Continuava vendo o rosto assustado dele, ouvindo sua voz quebrada. Mas a vida era muito exigente para ficar remoendo. Tinha que trabalhar, cuidar de Laura, pagar contas. O episódio do homem no ônibus foi se tornando uma memória distante. Uma semana depois, numa tarde de sábado, Helena estava no pequeno mercado da esquina, comprando arroz e feijão, quando alguém a chamou. Virou-se e quase deixou cair a cesta. Era Eduardo Monteiro, mas completamente diferente. Estava sóbrio, vestindo roupas casuais, mas claramente caras, os cabelos penteados, o rosto descansado. Ao lado dele estava uma mulher elegante de uns 40 anos. Eduardo se aproximou com um sorriso tímido. Explicou que tinha passado a semana toda tentando encontrá-la. Lembrava-se de Benfica, do prédio, tinha perguntado aos vizinhos até descobrir quem era.
Queria agradecer pessoalmente. A mulher ao lado era Beatriz, sua irmã, que tinha vindo com ele. Helena ficou sem palavras. Tentou dizer que não era necessário, que tinha apenas feito o que qualquer pessoa faria, mas Eduardo insistiu. Disse que naquela noite ela tinha salvado mais do que sua segurança física. Tinha salvado sua dignidade, sua fé na humanidade. Beatriz sorriu calorosamente e convidou Helena para tomar café. O convite deixou Helena desconfortável. Vinha de um mundo tão diferente. O que teriam para conversar? Mas algo na sinceridade de Eduardo, na gentileza de Beatriz, a fez aceitar. Foram a uma pastelaria próxima, a Pastelaria Central, um lugar simples que Helena conhecia. A conversa fluiu de forma inesperada. Eduardo contou sobre sua vida, sobre a empresa que administrava, sobre como o assalto tinha sido um choque que o fez repensar muitas coisas. Beatriz falou sobre a família, sobre como ficaram preocupados quando Eduardo desapareceu naquela noite. Helena, inicialmente tímida, acabou compartilhando sobre Laura, sobre a luta diária, sobre a vida de mãe solteira. Quando se despediram, Eduardo pediu o número de telefone de Helena. Disse que gostaria de manter contato, que sentia que devia isso a ela. Helena hesitou, mas acabou dando. Achava que ele ligaria uma vez, talvez duas, e depois esqueceria. Mas Eduardo não esqueceu. Ligou na semana seguinte perguntando como estavam. Depois mandou mensagens perguntando sobre Laura, sobre o trabalho. Um mês depois do primeiro encontro, Eduardo apareceu no apartamento de Helena com uma bicicleta rosa para Laura. Helena ficou chocada. Era demais. Não podia aceitar. Mas quando Laura viu a bicicleta, os olhos brilharam de uma forma que Helena não via há muito tempo. Eduardo explicou que não era caridade, era gratidão. E que, se fosse honesto, estava gostando de conhecê-las. Havia algo nas conversas com Helena que o fazia sentir conectado ao mundo real, longe das reuniões e planilhas. Os meses seguintes trouxeram uma rotina inesperada. Eduardo começou a visitar regularmente. Levava Laura ao parque nos fins de semana, dando a Helena algumas horas de descanso que ela nunca tinha. Conversavam sobre tudo, desde política até filmes antigos. Helena descobriu que Eduardo era mais do que um homem rico. Era engraçado, inteligente, surpreendentemente humilde sobre sua própria vida. E Laura adorava Eduardo. Chamava ele de tio Edu e corria para abraçá-lo sempre que chegava. Eduardo ensinava-lhe coisas, brincava com ela, ouvia suas histórias com atenção genuína. Pela primeira vez, Laura tinha uma figura masculina positiva em sua vida. Mas Helena lutava com sentimentos complexos. Notava como olhava para Eduardo quando ele brincava com Laura, como seu coração acelerava quando ele ligava. Mas dizia a si mesma que era ridículo. Ele era rico, bem-sucedido, de outro mundo. Ela era uma faxineira com educação básica. O abismo social entre eles era intransponível. Eduardo, por sua vez, estava mudando. As visitas a Benfica se tornaram a parte favorita de sua semana. No escritório luxuoso da Avenida da Liberdade, fechava negócios milionários, mas era na sala pequena de Helena, tomando café em xícaras velhas, que se sentia realmente vivo. Via em Helena uma força que o impressionava, uma dignidade que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. E Laura havia roubado seu coração completamente. Você está gostando dessa história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo. 3 meses após o primeiro encontro na pastelaria, Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Apareceu no apartamento de Helena numa quinta-feira à noite, sem avisar. Tinha o rosto sério, nervoso. Pediu para conversarem depois que Laura dormisse. Helena colocou a menina na cama, o coração acelerado. O que Eduardo queria? Quando voltou à sala, ele estava em pé, olhando pela janela pequena que dava para o pátio. Eduardo se virou e foi direto ao ponto. Disse que tinha pensado muito, que sabia que o que ia propor era incomum.
mas queria que Helena considerasse. Tinha um apartamento vazio em Alvalade, herança de uma tia que falecera. Estava oferecendo a Helena e Laura para morarem lá, com aluguel simbólico, quase nada. O apartamento tinha 2 quartos de verdade, uma cozinha espaçosa, ficava perto de uma escola melhor. Helena poderia reduzir suas horas de trabalho, ter mais tempo com Laura. E ele ajudaria com o que fosse necessário, não como caridade, mas como família. O silêncio que seguiu foi longo. Helena sentiu lágrimas silenciosas começarem a rolar pelo rosto. Não eram lágrimas de alegria simplesmente, mas de confusão, de medo, de esperança. Sussurrou que era demais, que não podia aceitar, não queria dever nada a ninguém. Tinha orgulho, tinha sobrevivido sozinha todo esse tempo. Mas Eduardo se aproximou, pegou delicadamente as mãos de Helena. Disse que entendia o orgulho dela, respeitava profundamente, mas que às vezes aceitar ajuda não era fraqueza, era coragem, que ela tinha ajudado ele naquela noite sem esperar nada em troca, e agora ele queria retribuir, não por obrigação, mas porque se importava genuinamente, porque Helena e Laura tinham se tornado importantes para ele de uma forma que não conseguia explicar completamente. Levou 3 horas de conversa, mas Helena finalmente aceitou, com a condição de que pagaria aluguel, mesmo que fosse pouco. Ela precisava manter sua dignidade, sua independência. Eduardo concordou, respeitando os termos dela. A mudança aconteceu 2 semanas depois. Helena não tinha muito. O apartamento em Alvalade foi uma revelação. Tinha luz natural, quartos espaçosos, um banheiro moderno. Quando Laura viu seu próprio quarto, gritou de alegria e correu pelos cômodos. Helena chorou, escondida na cozinha, processando a mudança radical em suas vidas. Dona Amélia visitou no primeiro dia, trazendo um bolo de laranja e abençoando o novo lar. Estava feliz por elas, mas Helena viu a tristeza nos olhos da senhora por não ter mais Laura tão perto. As primeiras semanas foram um período de ajuste. Helena trabalhava, mas agora chegava em casa às 19 em vez de 23 horas. Tinha tempo para jantar com Laura, ajudá-la com a lição de casa, dar banho e colocar para dormir. Pela primeira vez, sentia-se como uma mãe de verdade. Eduardo visitava 2 vezes por semana. Levava jantares prontos porque Helena ainda estava se acostumando com a cozinha nova. Brincava com Laura, conversava com Helena até tarde. Havia uma facilidade entre eles agora, uma intimidade que crescia naturalmente. Mas algo mais estava acontecendo, algo que nenhum dos dois falava. Quando os olhos se encontravam, demoravam 1 segundo a mais. Quando as mãos se tocavam por acaso, ao alcançarem o mesmo objeto, um arrepio percorria ambos. Helena descobriu que Eduardo era mais complexo do que imaginava, com inseguranças e medos debaixo da confiança superficial. Eduardo via em Helena não apenas uma mulher forte, mas alguém com quem podia ser vulnerável, autêntico. A mudança se tornou impossível de ignorar numa tarde de primavera, 6 meses depois da mudança de Helena. Laura estava brincando na casa de uma amiguinha. Eduardo e Helena estavam na pequena varanda do apartamento, tomando vinho, observando o pôr do sol sobre Lisboa. A conversa se moveu para a família, arrependimentos, sonhos. Helena falou sobre seus pais, que tinham morrido num acidente quando ela tinha 20 anos, de quanto sentia falta, de como ficou completamente sozinha no mundo. Eduardo compartilhou coisas que nunca tinha dito a ninguém. Não apenas sobre o assalto e aquela noite, mas sobre a solidão que sentia apesar do sucesso, sobre como sua vida parecia vazia apesar de toda a riqueza, sobre como conhecer Helena e Laura tinha mostrado o que realmente importava. Foi nesse momento que seus olhos se encontraram e algo mudou. Eduardo se pegou olhando os lábios de Helena. Helena viu em Eduardo não apenas o homem bem-sucedido, mas alguém que entendia a dor, a solidão, tão profundamente quanto ela. Eduardo se afastou bruscamente, murmurando algo sobre ir embora cedo. Helena se refugiou dentro do apartamento, o coração acelerado. Aquela noite,
Nenhum dos dois dormiu. As semanas seguintes foram de tensão não dita. Eduardo começou a evitar Helena, cancelando visitas com desculpas sobre trabalho. Quando se viam, havia uma energia elétrica que fazia ambos se moverem com cautela, evitando toques, evitando olhares muito longos. Laura notou a mudança. Perguntou a Helena por que o tio Edu não vinha mais. Perguntou se ele estava bravo com elas. Helena não sabia o que responder, o coração partido ao ver a tristeza da filha. Foi Beatriz, a irmã de Eduardo, quem forçou a situação. Apareceu para visitar Helena num sábado de manhã e encontrou tudo diferente. Helena estava claramente infeliz, Laura estava triste e Eduardo, segundo Beatriz, estava impossível de aturar no trabalho, irritado com todos, fechado em si mesmo. Beatriz sentou com Helena na cozinha, fez café e perguntou diretamente o que estava acontecendo. Helena tentou desviar, dizer que estava tudo bem, mas Beatriz não aceitou evasivas. Conhecia o irmão bem demais. Sabia que algo tinha mudado. As palavras saíram em torrente. Helena confessou o que tinha evitado admitir até para si mesma. Estava se apaixonando por Eduardo e se odiava por isso. Ele era de outro mundo, tinha outra classe social. Era seu benfeitor. Não alguém que poderia vê-la romanticamente. O desequilíbrio era total, a situação era inapropriada. Ela estava morando num apartamento dele. Tudo era complicado demais. Beatriz deixou Helena terminar. Então deu uma resposta que surpreendeu completamente. Perguntou se Helena achava que Eduardo a via como caridade. Não. Perguntou se Eduardo parecia feliz quando estava com ela e Laura. Sim. Perguntou se Helena sentia que Eduardo a respeitava, a tratava como igual. Sim. Então qual era o problema? Helena protestou. A diferença social, o dinheiro, o fato de estar morando num apartamento dele. Mas Beatriz foi direta. Eduardo era um homem adulto que tinha demonstrado, através de meses de ações consistentes, que se importava genuinamente. Não era sobre dinheiro ou caridade, era sobre conexão humana, sobre encontrar alguém que o fazia querer ser melhor. Quanto ao apartamento, Beatriz revelou algo. Eduardo tinha outros imóveis para alugar, alguns até mais lucrativos. Escolhera dar aquele apartamento específico a Helena porque queria ter uma razão para estar perto, para fazer parte da vida delas. Não era manipulação, era esperança. Beatriz sugeriu algo radical, que Helena conversasse com Eduardo honestamente, como adultos, que dissesse o que sentia e ouvisse o que ele tinha a dizer. A vida era curta demais para deixar o medo decidir. Naquela noite, quando Eduardo apareceu para deixar um presente de aniversário antecipado para Laura, havia lembrado da data, Helena pediu que ficassem para conversar depois da menina dormir. Eduardo concordou, visivelmente nervoso. Depois que Laura dormiu, eles se sentaram na sala. Helena serviu café, as mãos tremendo levemente. A conversa que se seguiu foi a mais difícil e honesta da vida de Helena. Ela disse a Eduardo o que sentia. Explicou por que tinha criado distância, por que tinha medo. Falou sobre todas as razões pelas quais achava que era impossível, desde a diferença social até morar no apartamento dele. E, principalmente, disse que entendia se isso mudasse tudo, se ele quisesse tomar distância, se a visse de forma completamente diferente agora. Eduardo ouviu em silêncio, o rosto passando por várias emoções. Quando Helena terminou, houve um longo silêncio. Então Eduardo fez algo inesperado. Sorriu, mas era um sorriso triste. Disse que ele também tinha lutado com os mesmos sentimentos. Tinha pensado que estava louco, que estava confundindo gratidão com outra coisa, que estava sendo inadequado,